A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Oi, como que você tá? Tá animado pro próximo ano? Como que foi esse ano pra você? Pra mim, eu confesso que foi bom, foi bem cansativo, teve momentos muito bons, mas eu tô feliz que tá chegando ao fim. Inclusive, queria lembrar que esse é o último episódio antes do Natal. Amanhã não teremos episódio por conta do feriado e voltamos na programação normal no dia 26. E o que vai rolar no episódio de hoje? Bom, segundo Juan Pablo Spineto, colunista da Bloomberg Opinion, a América Latina e o Caribe vão viver outro ano frenético em 2025. Então, se você está localizado em uma dessas regiões, como eu, se prepare. Um relatório da OCDE destaca a situação do serviço da dívida na região, que já alcançou mais de 12% da receita tributária total, superando aí em alguns países os gastos com serviços sociais essenciais. Então, hoje a gente vai entender por que a bomba relógio fiscal vai ser o maior desafio da América Latina em 2025. Também vamos ver que a Honda e a Nissan assinaram um acordo básico para a fusão, que pode também incluir a Mitsubishi. Pois é, a Honda Motor e a Nissan Motor deram seus primeiros passos históricos em direção a uma fusão para criar uma nova força na indústria automotiva global, enquanto a forte competição da China força montadoras tradicionais a repensar aí seus modelos de negócios. Então, bora ver tudo isso aí hoje. Bom, vamos falar antes da América Latina em 2025, é importante saber. E segundo Juan Pablo Spineto, ele bem que poderia falar sobre o impacto do retorno de Donald Trump à Casa Branca sobre o México e a América Central, ou falar também sobre os avanços dos experimentos libertários da Argentina sob o comando de Javier Milei. Na Venezuela, Nicolás Maduro vai tentar estender o seu governo, enquanto os líderes da esquerda e da direita se movimentarão com cuidado para não serem pressionados pela concorrência entre os Estados Unidos e a China. O ano vai começar e vai terminar com duas eleições presidenciais importantes no Equador e no Chile. O risco de a Bolívia se tornar o próximo caso perdido político aumentou, segundo ele. A insegurança, a migração e a pobreza vão ser grandes. A queda drástica nas taxas de fertilidade da região e seu grave problema de produtividade vão atormentar os formuladores de políticas. Mas, apesar disso tudo, o autor deixa claro que ele quer destacar o inevitável problema fiscal na América Latina como a sua principal obsessão. A região vive muito além de suas possibilidades, com uma dívida que se tornou aí um buraco negro para os recursos, um sistema de arrecadação de impostos inadequado para o propósito e também uma abordagem ainda mais falha para os gastos. Ele disse que o fracasso consistente em desativar essa bomba relógio fiscal vai ter profundas consequências políticas, econômicas, sociais e também financeiras em toda a região no próximo ano e que a escassez orçamentária resultante e as lutas para decidir quem fica com o quê vão aguçar a tensão entre a política e os mercados, como vemos atualmente aqui no Brasil. Bom, o autor diz que os números contam a história. De acordo com um relatório recente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que eu citei no começo, o custo do serviço da dívida da região aumentou para mais de 12% da receita tributária total. Em alguns países, isso já excede os recursos gastos em serviços sociais essenciais. Em comparação, os países desenvolvidos do mundo gastaram 4,8% em pagamentos de juros em 2022. Se a gente considerar o Brasil entre 2010 e 2023, por exemplo, o país gastou mais do que o dobro de seu orçamento de educação com juros, enquanto a Argentina dedicou quase o triplo do valor de sua conta de saúde. No México, os pagamentos de juros vão consumir 3,6% do PIB este ano, semelhante ao que o governo aloca para despesas de capital e acima dos 2,6% gastos apenas em 2021, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Ele reforça aqui que os formuladores de políticas ainda estão lutando contra os efeitos da pandemia em suas contas, abrangendo tanto o estímulo fiscal quanto também o aperto monetário necessário para controlar o pico inflacionário pós-Covid, que acabou aumentando a taxa de juros. Os desequilíbrios orçamentários para estimular o crescimento tornaram as metas de inflação mais difíceis de serem atingidas, forçando os bancos centrais a manter as taxas de juros mais altas por mais tempo. E uma coisa interessante que o autor colocou aqui na sua matéria de opinião é sobre gastos melhores. Ele diz assim: ao mesmo tempo, é fundamental melhorar a qualidade dos gastos e sua supervisão. Ninguém gosta de pagar impostos, principalmente em uma região com uma dívida social gigantesca. Mas é mais agradável fazer isso quando os recursos são usados em serviços produtivos e também de alto retorno do que quando alimentam aí uma burocracia amorfa e opaca. A região gasta cerca de 6% do PIB em subsídios aos combustíveis fósseis, uma política regressiva altamente politizada e prejudicial ao meio ambiente.
Esse relatório que a gente citou aí no começo da OCDE também destaca como melhorar o acesso das empresas aos mercados financeiros, seja por meio da venda de ações, de acordos de capital, de risco ou de empréstimos de bancos privados e de desenvolvimento, isso em vez de depender de financiamento público. Então temos aí o principal dilema da região, que é isso mesmo, acelerar a taxa de crescimento. O problema da receita seria muito mais fácil de resolver se a região estivesse se expandindo mais rapidamente do que os atuais 2,4% estimados para o próximo ano. A redução da informalidade e o aumento da produtividade devem estar no topo das resoluções do ano novo dos formuladores de política, segundo o autor. E bom, a adoção de qualquer uma dessas iniciativas provavelmente vai provocar grandes brigas políticas e conflitos sociais. O Brasil é o exemplo A. Isso com Lula e o Congresso se recusando a controlar o orçamento, mesmo quando o país já tem a maior relação entre impostos e PIB da região, que é acima de 33%. No México, Cláudia Sheinbaum tenta reduzir o maior déficit desde a década de 1980, evitando aí uma reforma impopular que aumente os impostos. Na Colômbia, Gustavo Petro está lutando para cumprir as regras fiscais do país, enquanto Gabriel Boric, lá no Chile, está tentando reduzir o desequilíbrio do governo em um ano eleitoral. Reforça aqui que a exceção atual é a Argentina, onde Milei reduziu o déficit em mais de 4 pontos do PIB em 2024, que é o maior corte orçamentário em décadas. E ele conclui dizendo que atualmente todos os países parecem estar sofrendo com problemas fiscais e basta olhar para os Estados Unidos ou para a França. Mas a América Latina ainda tem mais de um quarto de sua população na pobreza e é a região mais desigual do mundo. Não há como contornar isso, gastar com mais sabedoria é essencial para qualquer progresso futuro, destaca ele. E bom, vamos ver que parceria é essa entre Honda e Nissan, que pode até envolver a Mitsubishi. O que acontece é que as duas montadoras japonesas assinaram um acordo básico para negociações de fusão, isso nesta segunda-feira, dia 23, de acordo com uma entrevista coletiva de imprensa conjunta realizada em Tóquio. A Honda também anunciou que vai recomprar até 7 bilhões de dólares de suas próprias ações. O que acontece é que eles vão criar uma holding para abrigar essa nova entidade, que deve ser listada até agosto de 2026, disseram as empresas, acrescentando também que a Honda pode nomear a maioria dos diretores. Isso porque a montadora tem valor de mercado equivalente a 4 vezes o da Nissan. O prazo para que um acordo firme seja alcançado é junho de 2025. Nesse cenário positivo, acionistas de ambas as empresas votariam pela aprovação da integração em abril de 2026. A Mitsubishi Motors, que tem 24,5% de propriedade da Nissan, também assinou um memorando de entendimento e provavelmente vai fazer parte aí desse grupo. E essa holding nasceria aí com um dos 3 maiores grupos automotivos do mundo, com receitas somadas estimadas em mais de 190 bilhões de dólares. O CEO da Honda, Toshiro Mibe, afirmou que as sinergias da empresa combinada devem levar a um aumento no lucro operacional de mais de 6,4 bilhões de dólares, subindo a 19,2 bilhões de dólares eventualmente. E essa aliança, vale destacar que ela colocaria o trio em condição de enfrentar a Toyota Motor no mercado doméstico e montadoras chinesas também, incluindo a BYD e a Geely Holdings lá no exterior. A Toyota detém participações na Subaru, na Suzuki Motor e na Mazda Motor, uma potência de marcas respaldada por sua classificação de crédito de alto nível. Por que isso? Quão grande é essa ameaça para as empresas? Bom, todas as 3 montadoras japonesas, a Honda, a Nissan e a Mitsubishi, enfrentam, até certo ponto, uma ameaça existencial trazida pela mudança vertiginosa na indústria automotiva global para veículos elétricos movidos a bateria e também sistemas de transmissão híbridos, o que afasta as pessoas dos carros com motor de combustão. Na China, a crescente popularidade dos veículos elétricos fabricados localmente deixou as marcas estrangeiras lutando para sobreviver, enquanto as montadoras japonesas enfrentam excesso de capacidade. Honda e Nissan tiveram que reduzir sua equipe e produção, enquanto a Mitsubishi Motors praticamente se retirou do mercado chinês, que é o maior para carros do mundo. Enquanto isso, uma recuperação das vendas de carros híbridos a gás e elétricos na América do Norte deixou a Nissan em desvantagem, enquanto a Toyota, que é pioneira em tecnologia híbrida, recebeu aí um impulso bem-vindo para a empresa. A Nissan perdeu essa janela de oportunidade devido aí à sua linha de produtos considerada desatualizada, sem opções atrativas de híbridos e muito menos veículos elétricos competitivos. Para a Nissan, a fusão com a Honda poderia trazer um alívio tão necessário após vendas consideradas insignificantes nos Estados Unidos e na China, que vão resultar em uma queda massiva na receita. Esse quadro forçou a montadora a cortar empregos, reduzir capacidade de produção e também diminuir sua previsão de lucro anual em 70%.
Então é isso pro episódio de hoje. Eu vou segurar um pouco essa interação com vocês de comentários, porque muita gente está de recesso, muita gente não está tão presente no caminho diário, não tem muita gente indo pro trabalho, mas é entendível, daqui a pouco a gente volta ao nosso ritmo normal. Bom, vou ficando por aqui, até o próximo episódio e tchau, tchau!